Certo, deu certo, começou a gravar nosso Meet, tá? Então eu vou começar. O que nós vamos fazer é o seguinte hoje. Nós temos um novo assunto para começar. Então eu vou mostrar mais uma coisinha que eu quero para vocês lá no Google Docs, que eu não mostrei na semana passada. Aí eu vou parar um pouco com esse assunto de edição de texto e a gente vai para um outro assunto que vai ser programação, tá bom? Ok. Ok, me mandem um ok aí. Quem não puder falar, manda aí no chat. Beleza, beleza. Vamos apresentar aqui então. Não, apresentar aqui, janela, aqui. Compartilhar. Estão enxergando meu documento? Tá aparecendo para vocês essa tela aqui do Docs? Tá, né? Beleza. Agora apareceu para todos. Eu só quero então falar um pouco do sumário aqui no Docs. É o seguinte. Tem uma maneira de a gente colocar um sumário aqui no documento que ele vai atualizando automaticamente, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu venho aqui e eu preciso de uma página só para o sumário, né? Nos trabalhos. E essa página tem que ficar só o sumário e nada mais. Então, depois que eu tenho o trabalho ali digitado, ou antes de você digitar todo o trabalho, quiser fazer o sumário também, não tem problema, a gente vem aqui bem no começo do texto, ó, eu vou clicar na frente da primeira linha que tem escrito para deixar o cursor ali, né? Para deixar o mouse ali piscando. Ó. E o que eu venho fazer? Eu vou segurar a tecla Ctrl do teclado e apertar Enter, porque isso vai mandar tudo que tem para baixo, todo o documento para baixo e criar uma página em branco aqui, ó. Deixou uma página em branco para mim. Se você está usando no celular o Docs, né, não tem o teclado, a gente pode fazer de outra forma essa quebra. Deixa o cursor na frente, tá? Vem aqui em inserir, no menu inserir, e procura a opção quebra. E eu escolho quebra de página. Ó, já aparece do lado do Ctrl Enter, que é o atalho que eu fiz, né, para o teclado. Senão se eu não posso usar o teclado, eu venho em quebra e quebra de página. Clico aqui, vai fazer a mesma coisa, ó. Quebrou uma página, ou seja, jogou todo o documento para baixo e deixou uma página livre para eu fazer o meu sumário, tá? E aí o que eu faço agora? Agora eu tenho que procurar aqui no meu texto os títulos que vão aparecer no sumário. O sumário, o que que aparece? Aparece nossos títulos e subtítulos, né? Com o número da página que ele tá. Então eu primeiro identifico o título aqui, eu seleciono ele, eu seleciono editores de texto, que é o título do meu trabalho. E eu tenho que dar um estilo para ele. Vocês lembram onde fica o estilo? Aqui na barra. Ó.
Ele fica aqui em cima, do lado do zoom, do lado da fonte. Ele fica aqui. Esses são os estilos. Aí o que eu seleciono ele para ser o primeiro é o título 1. Vem título 1, clico em aplicar título 1. Ó. Ele mudou sozinho o tamanho, a cor. Ele mudou sozinho porque no padrão do Google Docs ele já vem com o título pré-definido desse jeito. Mas eu posso mudar, tá? Depois que eu já coloquei aqui como estilo título 1, eu posso vir aqui nele e mudar de tamanho. Por exemplo, as normas da BNT pedem o quê? Tamanho 12 no texto, né? Tamanho 12, a fonte tem que ser Arial ou Times, são as que eles aceitam, né? Arial ou Times. Aí eu ajusto, né? Conforme o tamanho que a BNT exige. E daí deixo o título 1. No subtítulo, que estilo a gente precisa? Ó, vamos supor que o meu editor de texto online é o subtítulo do trabalho. Então eu vou selecionar ele e no estilo eu tenho que colocar ele como título 2, tá? Apliquei como título 2. Ele já fez uma alteração aqui no tipo da fonte, né? Dele. Então eu venho e faço a mesma coisa que eu fiz com o anterior, ajusto para a norma da BNT, coloco o tamanho 12, né, a fonte e tudo mais. Posso deixar ele aqui no canto. Confiro, está no título 2 mesmo, é um subtítulo, ok. Temos mais subtítulos aqui? Tem outro aqui, documentos Google Docs. Então vou fazer de novo mais um subtítulo, então título 2. Aplicar título 2, tá? Lembrando que eu posso alterar ele para ele não vai estar automaticamente nas normas da BNT de começo. Depois que eu definir ele como título 2, eu mudo. Isso. Aí eu venho lá, depois que eu coloquei todos os títulos nos meus títulos e subtítulos, vou lá na página do sumário que eu fiz a quebra, né? Venho em inserir e lá embaixo eu tenho a opção sumário. Eu tenho duas opções aqui. Eu posso escolher a. Opa, volta. A opção aqui do sumário com números de página ou com links azuis. Vamos usar padrão aqui com número de página. Vou clicar e olha, já apareceu. Já apareceu o sumário e a página que ele está. Olha que bacana que aqui no nosso documento a gente nem configurou ainda com número de página, capa e tal, mas ele já sabe automaticamente como colocar. Ah, isso é, Isabelle. Os documentos do Google para editar meu texto, depois só copiar e colar. Isso facilita muito. Siga o exemplo da Isabelle. Depois aqui em cima eu coloco o título que eu preciso, né? Para destacar ele. Sumário. E pronto, gente. Só isso. Depois, se eu no texto vou adicionando mais títulos ou subtítulos, por exemplo, vamos supor que aqui embaixo, esse exemplo aqui é outro subtítulo. Eu venho aqui no sumário e clico nesse botãozinho aqui nessa setinha redonda, em forma de uma bolinha, para atualizar, ó, e vai aparecer o outro subtítulo que eu criei, tá bom? Aí, da parte de edição de texto, era isso.
Tem alguma coisa que vocês querem ver de novo aqui no Docs? Dá para relembrar? Hum? Pintar o fundo do documento. Tá, se eu não me engano, dá, eu já vi isso. Deixa eu procurar aqui. Ah, outra coisa, tem o. Quem pediu, acho que era a Kailane, tinha pedido também para a gente formatar na página o texto em coluna, né? Por duas, três colunas também. Dá pra gente ver isso agora. Deixa eu colocar aqui. Pra gente colocar o texto em coluna, a gente acha isso aqui em formatar. Aí, vendo aqui, ó, colunas. O normal é vir nessa primeira opção, que é uma única. Tem a 2, a 3 aqui, ó. Eu clico nela, já dividiu a página em duas colunas. Tá vendo? Não tá difícil de achar, não. Tá aqui em formatar. Tem outra coisa muito legal também, que vocês, que eu acho muito útil utilizar, que eu já utilizei. Deixa eu vir em outra página. Eu posso vir aqui em ferramentas e selecionar digitação por voz. O que que ele faz? Ele vai digitar para mim, eu só vou falar e ele vai digitar para mim. Jonathan, tá bom, Jonathan. Espero que você consiga voltar depois. Então, como que você faz isso, tá? Aqui em ferramentas vem digitação por voz, tem o símbolo do microfone. Ele vai aparecer aqui, ó. Esse microfone aqui aparece para nós. Eu vou clicar nele, quando eu clicar, ele vai começar a digitar o que eu falar. Ficou vermelho, tá? Então, agora o Google Docs está digitando o que eu estou falando para vocês. Conseguiram acompanhar? Olha que legal. Ele não vai ficar. Ele está escrevendo ali da forma que a gente deixou. Ó. Ele vai escrever sem vírgula, sem ponto. Ele vai escrevendo o que você vai falando. Depois você corrige e tal. Ele até automaticamente pode colocar. Se ele entender que eu dei uma pausa, ele vai colocar, pode colocar vírgula, às vezes ponto, mas facilita muito quem tá, por exemplo, com um livro, com anotação e tá ditando, só vai falando e ele vai escrevendo para você. Parar, olha que bacana. Tem, Isabelle, aqui, ó, deixa eu fechar. Em ferramentas, procura ferramentas no menu e procura essa opção aqui, digitação por voz, onde tem o microfone do lado. Todo mundo achou? Muito bom, muito legal. Tá bom, vou fechar essa tela do Docs. Agora voltando para mim. Eu pedi para vocês ali no grupo, esqueci de postar no Class, mas tudo bem. Postei no grupo, né, do Telegram para vocês trazerem o material de anotação. Por quê? Porque a gente vai começar o conteúdo de programação hoje. Eu acho muito legal vocês fazerem pequenas anotações sobre alguns passo a passo que eu vou dar para vocês, que é bem importante no começo.
Então, primeiro eu vou conversar com vocês sobre isso, o que que é, da onde que veio. Vocês têm já na cabeça alguma noção? Vai, Esther, corre pegar seu caderno. Alguma noção de programação? O que que é algoritmos? O que que é programar? Vocês já ouviram falar nisso? Hum, Eu perguntei se vocês conhecem ou já ouviram falar sobre programação, algoritmos, códigos. Isabelle, para eu tentar te ajudar ali, onde você está usando o Docs, no celular ou no computador? Para a gente procurar a opção aí. Tá. E para você não tá em ferramentas, tem que ter opção, tem que ter disponível o microfone também no seu computador. Tem aí? Tem. Beleza. Hum. E o seu navegador é do Google? É o Chrome? É. Ele é bem chatinho. Então, assim, para usar esse comando de digitação por voz, a gente tem que estar usando, tem que ter o microfone no computador ou notebook, né? No notebook, normalmente, todos já vêm com o microfone embutido, mas tem que usar o navegador Google Chrome também, tá? Eu acho que se quando você pudesse usar o Chrome, vai aparecer, tá? Ele é compatível. Legal. Beleza. A programação é o seguinte. A programação é usada para desenvolvimento desses programas que nós usamos no computador, para fazer tarefas, para fazer tudo que a gente precisa fazer no computador é necessário programar, né? Então, o que que é um código? Um código é eu, ser humano, me comunicando com a nossa máquina, se comunicando com o computador. O computador não se comunica como nós. Apesar de ele entender nosso idioma, ele entende português, inglês e tudo mais, ele não tem essa capacidade de conversar como a gente conversa. Então a gente precisa de regras para se comunicar com ele. E a programação executa essas regras de comunicação. Então o que é um algoritmo? Na programação nós escrevemos algoritmo. Os algoritmos que nós escrevemos são instruções, são tarefinhas. Então, por exemplo, a gente desenvolveu um aplicativo que se chama calculadora. E a gente quer que a calculadora faça somas, faça uma divisão. Então, essa seria uma tarefa, seria um algoritmo da calculadora: somar, subtrair, multiplicar. São todas as tarefinhas que um programa faz. Então, para cada tarefinha, a gente precisa de um algoritmo, que é uma instrução, uma tarefinha, tá? Eu separei um texto para comentar com vocês, que ele se chama assim, ó, 4 razões para a gente aprender a programar. E eu acho super importante a gente falar disso, porque a disciplina é informática, e segundo, nunca foi tão visível no mundo
a diferença, né, de quem sabe e quem não sabe sobre informática, tá? Principalmente na época da pandemia agora, porque tem muita gente que foi demitida, perdeu o emprego, né? Ou teve que foi lá tentar transformar do jeito que ela trabalhava num lugar para o modo online e não conseguiu por falta de conhecimento. Né? Por exemplo, teve alguns restaurantes aqui na minha cidade de pizza que não vendiam pizza online, não faziam delivery, sabe? E tiveram que começar a aprender isso depois da pandemia, porque o restaurante fechou. Então, eles não tinham como vender pizza lá, ninguém ia mais pro restaurante, né? Então, eles tiveram que começar a usar a internet para vender as pizzas, sabe? E esses profissionais que mexem em redes sociais, que fazem marketing, propaganda e tal, são profissionais que não necessariamente são programadores, tá? Você não precisa ser um programador para trabalhar com a internet, mas você precisa saber de informática, precisa saber de tecnologia, né? Então, na plataforma que eu fiz um curso de lá de um tipo de programação uma vez, eles postaram um artigo bem legal falando sobre 4 razões para a gente aprender a programar, tá? E por que existem 4 razões? Porque não necessariamente você vai aprender a programar para ser programador ou programadora. Aprender a programar faz você desenvolver muitas habilidades que você pode usar em qualquer profissão que você quiser seguir na tua vida. Porque a programação não é uma profissão. Aprender a programar é aprender a desenvolver habilidades de informática, tá? Por que que vocês estão estudando informática agora? Porque vocês sabem que ela vai ser útil na vida de vocês, no trabalho de vocês, sabe? Vai ser útil no futuro para vocês até mesmo estudarem, vocês vão usar computador ainda pro resto da vida de vocês, vão usar um celular para vocês continuarem estudando, interagindo com o mundo, sabe? Então, eu tenho uma turma, não sei se vocês sabem, eu tenho uma turma que eu trabalho com idosos. Eu ensino informática para idoso. Tem idoso que ainda não sabe, aliás, muito mais idoso do que adolescente que não sabe usar, né, a tecnologia. E eles estão querendo aprender, por exemplo, para não precisar sair de casa e mexer no banco, porque é muito difícil para o idoso ir para o banco, né? Eles não têm toda essa energia, disposição, e às vezes não conseguem caminhar muito, não conseguem dirigir mais. Então, por que que eles têm que ir até o banco se eles podem usar o celular, né, para ir no banco? Eu não vou mais no caixa, eu mesmo uso o aplicativo do banco, né, no celular. Então, isso faz parte da informática, dá esse suporte para a gente continuar vivendo. São tarefas do dia a dia que a gente já está dependendo da tecnologia para fazer. A primeira razão que eles colocam para a gente aprender sobre a programação é que a gente vive num mundo informatizado, tá? Então, isso é um exemplo que eu acabei de falar. Você acha que está aprendendo tarde a usar a informática, que está para trás, mas de repente você nem está tão para trás assim, porque vocês perceberam que o mundo já obriga vocês a aprenderem informática a todo tempo. Vocês já tiveram que aprender. Teve gente que nem que alunos, eu digo da idade de vocês, né? Essa gente que tem a idade de vocês que está no ensino médio, na escola, do fundamental para o médio, que aprendeu a usar o computador agora para ter aula, por exemplo, que não usava antes, tá? Quando você começa a programar, você vai ver que a tecnologia está mais presente na nossa vida do que a gente imagina, tá? Porque programação faz a gente desenvolver um pensamento lógico. E para a gente usar o pensamento lógico, a gente não usa só em programação. Você fazer várias coisas no dia a dia, você está usando um raciocínio lógico. Por exemplo, se eu decido cozinhar um bolo, cozinhar, não, assar um bolo, né? Assar um bolo hoje, eu vou ter que raciocinar antes e planejar isso. Por exemplo,
eu vou ter que pensar em todos os ingredientes desse bolo. Eu vou ter que pensar, o que que eu faço antes? Eu tenho que bater a massa? Eu tenho que Eu tenho que pôr que ingredientes? Ele tem uma ordem, não tem? Eu tenho que ligar o forno antes para deixar ele pré-aquecido. Sabe, é uma sequência de passo a passo. Então isso é um pensamento lógico. A segunda razão é que o pensamento computacional é uma valiosa habilidade interdisciplinar. O que significa interdisciplinar? Significa que ela está passeando por todas as disciplinas, em todas as áreas. Então, isso que eu falei do pensamento lógico é um exemplo. Eu vou encontrar esse tipo de raciocínio na matemática. Eu vou encontrar esse tipo de raciocínio de programação na língua portuguesa. Porque tudo existe uma regra, não é verdade? Eu não tenho uma regra para aplicar a fórmula de Bhaskara. Eu não tenho uma regra para escrever uma redação e pensar na gramática. Eu tenho muitas regras para tudo. Então, o pensamento computacional, ele facilita muito a nossa vida quando a gente tem que organizar e resolver esses problemas. É, eu acho que eu falei para vocês no primeiro encontro nosso que, infelizmente, a gente não tem informática como uma disciplina obrigatória nas escolas. E cada estado coloca a informática de um jeito na escola, né? Tem gente que vai passar aí com informática só no ensino fundamental e depois não tem mais no ensino médio. Tem escolas que dão no ensino médio, técnico, e não tem no fundamental, né? Enfim. Aqui eu moro no Paraná, na escola pública, não tem informática. A gente tem laboratório de informática na escola, que os professores podem utilizar, mas não tem a disciplina de informática, tá? Só que já está na, na, no plano de ensino do país, né, como lei, num documento que a gente tem que se chamar BNCC, já tem nessa BNCC todas as disciplinas obrigatórias que vocês já conhecem, já tem que é necessário implementar o pensamento computacional nessas disciplinas, começar a falar desses assuntos com vocês, né, na escola e tudo mais, mas é muito difícil, porque os professores não, como não tem essa disciplina, também não tem muitos professores nessa área formado, então é muito difícil, né? Por exemplo, o professor de vocês de educação física já tem uma formação, ele tem a área dele que é educação física e tal, ele teria que estudar e aprender sobre computação, fazer outros cursos, isso é difícil, né? É difícil. Mas não é, mas assim, é uma coisa que a gente tá, eu ainda sonho, eu acho que eu vou viver num mundo em que ainda a informática ou tecnologia vai ser uma disciplina na escola, eu espero isso, né? Isso vai acontecer. A terceira razão que eles dão, e eu concordo, tá? Para vocês aprenderem a programação, é que a codificação ela é essencial na área de tecnologia da informação, segurança cibernética, fintech. Ah, o seu professor de educação física não sabe nem escrever. Viu, Isabelle? De todos assim os problemas que a educação tem, ainda a falta da disciplina de informática e tecnologia é um deles, né? Tem muitas coisas que a gente precisa superar na educação, mas não significa que tem uma mais importante que a outra, né? Sim, não estou de forma nenhuma dizendo que isso é mais importante que a educação física ou outra matéria. Isso é parte, isso é necessário da mesma forma que as outras. E o que é, o que é tecnologia da informação? Tecnologia da informação, áreas profissionais que trabalham com a tecnologia, como nós aqui, curso online, tá? É, empresas que utilizam marketing digital, que utilizam dados, ciência de dados. As fintechs que são empresas totalmente online tecnológicas, que dependem dessa estrutura. E é essencial também para a segurança cibernética,
porque o que a gente tem mais precioso hoje são os dados. Para vocês terem noção, tá? Os dados são mais valiosos que o petróleo, tá? Então, até um tempo atrás, o que a gente tinha de mais valioso no mundo era o petróleo. O petróleo vale muito. Hoje, os dados que a gente tem na internet são mais valiosos que o petróleo. As empresas que valem mais hoje são as empresas de tecnologia. Adivinha quais são elas? Alguém sabe dizer que empresa de tecnologia vale mais hoje? Exatamente, está muito bem. Apple, Microsoft, Facebook, Amazon. São empresas que estão bem no topo, estão acima. Por quê? Porque o mundo gira em torno de dados hoje. Os dados, os nossos dados são usados para comércio, para propaganda. As empresas usam para fazer propaganda. Campanhas eleitorais na política usam os dados para fazer propagandas políticas. Não é só no mundo da empresa que tem isso, em comércio. Tá? Tem isso na política, tem em tudo. Tem em educação também. Os nossos dados valem muito e são muito lucrativos. E a segurança precisa desses dados também, porque a segurança cibernética, elas monitoram o que a gente está mandando e recebendo na internet. A quarta razão e última é que é tão tranquilo que você pode codificar em casa. Então, que maravilha na pandemia para quem já trabalhava de programador ou quem podia fazer home office, que é só ter um computador e continuar trabalhando de casa, né? De boas. E muito, por exemplo, o Facebook, agora durante a pandemia, fez todos os funcionários dele trabalharem em casa. Ele não demitiu ninguém, não cortou ninguém e tal. E ele disse ainda, eu vi numa entrevista ali dele, que ele nunca mais pretende trazer os funcionários de volta para um escritório, mesmo quando a pandemia acabar, porque funciona muito bem o home office em empresas de tecnologia, nesse ramo de tecnologia. E eu acredito que o home office vai crescer bastante a partir desse ano, sabe? Quem de vocês gostaria de ficar trabalhando em casa? Vocês acham que vocês têm perfil para isso? Por que não daria certo? Vocês já têm alguma vontade? Já tem algum plano de faculdade, profissão? Escreve aí para mim para eu saber o que vocês estão querendo fazer. Ah, entendi. Ah, legal, Isabelle. Isso é um ponto legal. Não é só você, tem muita gente que é assim, né? Prefere ficar mais isolada no trabalho, escolhe ficar em casa. E aí, pessoal, e aí, como que vocês estão pensando na profissão de vocês? Conta pra mim. Uau, ciência da computação, que legal, Daniel. Diplomata, Esther, que legal, não conheço nenhum diplomata, sabia? Pessoalmente. Acho super bacana. Você vai estudar ciências políticas, né? História ou psicologia, Isabelle? Legal. Legal, eu gosto muito de história. Cardiologia, Grace. Legal, legal. Já sei. Depois quando eu tiver precisando de ajuda no meu coração, você vai cuidar do coração do prof, então. Não sei quanto tempo eu aguento tantas turmas, meu Deus. Tô brincando. Vocês sabiam que mesmo eu tendo aprendido a dar aula na faculdade, eu fiz faculdade de informática, eu gravei aula lá, a gente fez vários experimentos sobre aula remota, mas eu nunca tinha trabalhado assim, eu até hoje só tinha trabalhado presencial na escola. E a primeira vez que eu comecei a dar aula online foi com vocês.
Então, para mim também foi novo, tá? É bem diferente. Tipo assim, eu vou dar uma aula para vocês que eu já dei para outros alunos, mas é de uma forma diferente. Isso muda, né? Eu acho muito legal e é assim. O mundo se atualiza e se muda muito mais rápido agora do que antes, mas ele sempre mudou, né? Nunca foi o mesmo. Não sei, eu gosto dos dois. Eu gostaria de manter os dois. Por exemplo, eu com vocês dá bem certo, porque eu acho que vocês são uma geração que nós chamamos de nativos digitais. Vocês conhecem essa expressão nativos digitais? Vocês são uma geração que já nasceram com oportunidade de acompanhar a evolução da tecnologia com contato em celular e computador. Os meus alunos idosos, eles nasceram num tempo que não tinha nenhuma dessa tecnologia, que mal tinha um telefone, sabe? Então, para eles é muito mais difícil aprender informática do que para vocês. Se eu tiver aula online com eles, é difícil. Eu preciso ter contato pessoal com eles, porque eles são idosos. E às vezes eles não escutam bem, sabe? E eles precisam pegar as coisas, pegar a tecnologia para aprender. Então, eu prefiro dar aula presencial para eles, porque é um público que depende do meu contato. Vocês não dependem disso. Vocês já têm aí perto de vocês um computador e celular que vocês usam há bastante tempo, então vocês conseguem aprender a utilizar melhor. Eles, além de aprender a utilizar, eles precisam ainda aprender o que é, porque tem muitos idosos que nunca tinham visto um celular na vida, sabe? Eu tive alunos que nunca tinham pego no mouse, sabe? O idoso nunca tinha visto um mouse na vida, pessoalmente. Então, assim, era uma coisa muito uau, sabe? Então, tem que ser presencial com o idoso. Isso é extremamente importante, tanto para mim quanto para eles. Então, eu fico com os dois. Para mim, eu dou aula online, eu gosto de dar online e gosto da aula presencial. Mas tem situações que tem um que é melhor que o outro, e a gente não. E ainda a tecnologia não substitui o contato humano. Isso ainda não aconteceu. Não sei se vai acontecer. Quem sabe? Eu não posso dizer que não vai acontecer, mas isso não existe ainda, isso eu sei. Tá? Agora, vou mostrar para vocês uma coisinha. Eu vou pedir para vocês baixarem outro aplicativo no celular, tá bom? Vai ser um aplicativo para vocês começarem a praticar o pensamento computacional. O pensamento computacional é o quê? Pensamento computacional é um processo de resolver problemas. É um jeito de pensar. Ele já tem o nome de computacional, porque lembra o pensar de uma máquina. Como eu falei para vocês antes, o computador não se comunica como a gente se comunica, mas ele pode entender a sua mensagem se você escrever conforme as regras dele. Então, o que, que vai ser? Eu vou mostrar um aplicativo aqui para vocês que eu quero que vocês baixem. Vou tentar pôr a tela do meu celular aqui. Que ele vai ser um joguinho, tudo bem? Pode ser vocês instalarem um jogo no computador de vocês, no computador não, no celular. Ele é gratuito, tem português. Olha lá. Eu vou mostrar para vocês aqui o nome e ele. Eu vou pôr na tela, vou tentar apresentar essa tela para vocês, vai ficar mais fácil. Ó. Uma janela aqui, compartilhar. Coloquei o meu celular
Tô transmitindo a tela do meu celular para vocês. Me avisem quando aparecer, por favor. Ó, estão vendo? Ele tem pro iOS e Android. Ó, o nome desse aplicativo é Sprite Box. Esse primeiro aqui, Sprite Box, dois pontos, Code Hour, ok? Tá? Tem um segundo Sprite Box ali embaixo que ele é pago, ó. Vocês podem baixar o Sprite Box, que é gratuito. Não tá aparecendo o que eu tô mostrando, então? É isso? Oi, pessoal. O que que tá acontecendo? Então, eu vou mostrar, não precisa instalar agora, eu já vou mostrar para vocês como que ele é. Ó. Ah, tá. Então tá, eu abri o aplicativo, apareceu para vocês? Todo mundo tá vendo a tela do jogo? Bacana, pessoal. Ó, aqui do lado eu defino o personagem, tá vendo? Nessas setinhas. Aqui no canto direito é o idioma, tem português e inglês, então vou deixar a bandeira do Brasil, né, que é português. E vocês não precisam mudar mais nada. Aperta o play e vai começar. Então, a gente vai ter um personagem para vagar por esses mundos aqui. Podem ver que eles estão trancados e só tem uma caixa aberta, a primeira, essa caixa verdinha. A gente começa entrando na primeira fase, tá? E eu vou ter que ajudar o menininho aqui na fase a recolher as estrelinhas e tudo mais. Vou jogar só a primeira aqui para vocês verem. Vai chegar uma hora na fase que eu não consigo avançar mais. O que que eu faço? Aí eu venho aqui pro box, que é essa caixinha aqui. Ele começa a se apresentar, oi, eu sou o Sprite, e tal. Essa primeira fase, ela serve como um tutorial. Então, quando vocês vão ser obrigados a passar por ela, e eles vão dando esse passo a passo, para vocês começarem a entender como que vai funcionar todo o jogo. Ó, então, quando vem a parte que eu preciso fazer, preciso da ajuda dele para eu avançar, o que acontece? Ó, abre uma tela do lado, em branca, com as instruções. Então, podem ver ali no número um, ó, é a linha um. Eu tenho um quadradinho em branco com uma setinha para a direita. Significa o quê? Que esse meu amiguinho aqui, que está segurando a caixinha, ele vai para a direita. E daí na linha 2 eu tenho o quadradinho azul. O que que é o quadradinho azul? O quadradinho azul significa que ele vai para a direita e depois ele vai. Nossa, boa hora para me ligarem. Ele vai. Espero que não tenha travado a tela agora. Vocês continuaram vendo, gente? Sumiu. Tá aparecendo ainda o jogo? Beleza.
Na linha 3 eu tenho outro quadradinho branco, só que a seta tá para cima. Então, que direção que ele vai mover? Ele vai para cima. E aí depois tem um quadradinho azul de novo na linha 4. Significa o quê? Que é mais um quadradinho que ele vai acrescentar para mim. Aí as instruções estão todas do lado. É o jeito que eu quero? Tudo bem, posso dar play agora. Então ele foi, ó, mostrou linha por linha executando aquelas instruções. Então, o que que essas linhas representam? Eles representam um algoritmo. Então, o pensamento que a gente vai utilizar para fazer a estratégia desse joguinho é o pensamento computacional. E essas linhas representam uma instrução. E eu continuo a fase, tá? Com agora um amiguinho ali, que é o ajudante nosso para fazer o algoritmo. Chegou outra. Agora ele está pedindo já para você começar a adicionar desde a linha 1. Então, eu vou arrastar um bloquinho azul ali, porque eu quero que ele coloque um bloquinho para eu pular em cima e dou play. Prontinho. Já instalou. Pronto, achei outro amigo. E assim eu vou seguindo, gente. É isso que eu quero que vocês façam. É baixar esse aplicativo, fazer a primeira fase, fazer o tutorial para liberar a segunda parte. Moleza, né, gente? Não. Depois. Quer dizer, vocês podem fazer a hora que vocês quiserem. Assim, depois que a aula acabar. Aqui a gente retoma semana que vem, tá? Façam durante a semana. Chamem se vocês tiverem dificuldade. Eu pesquisei várias opções de jogo, mas essa foi assim, a melhor que eu achei que dá certo, porque tem gente que tá usando Apple, né? Tem gente que tá usando Android e tem uns aplicativos ali no Android que é de graça, mas na Apple tem que pagar, então, e vice-versa. Então, assim, esse, por enquanto, é o mais democrático, porque ele é gratuito, é em português, tem para os dois sistemas, Apple e Android, tá? Então, eu quero que vocês façam download dele e joguem ele. E semana que vem a gente vai comentar sobre isso. Eu vou postar atividade, né? Na verdade, para todo mundo. Tem muito. A gente só tá em 5 aqui. Muita gente não veio. Mas eu acho que, assim, explicando lá, eles vão entender no grupo o que é para fazer. Alguém ficou com alguma dúvida? Perguntas. Você tá perguntando se programar é o processo da escrita ou se você vai programar e escrever? Eu não entendi. Sim, programação é escrever instruções. Isso mesmo, escrever instruções daquela forma que o computador vai entender, né? Por exemplo, eu não posso escrever para ele assim, ó, eu quero que você ligue. Ele não vai entender. Mas ele vai entender aquelas instruções, igual o jogo mostra um exemplo. Por exemplo, direita, direita, cima, quadrado. São instruções básicas que uma linguagem de computador entende.
E futuramente a gente vai entender como que aquelas ilustrações, porque aquilo tá para vocês, o joguinho mostra em gráfico, em visual. Ele transforma em setinha, transforma em quadradinho. Na verdade, por trás daquilo, ele tem um nome, né? Ele é escrito de uma forma que o computador entenda. Mais para frente a gente vai explorar essa linguagem aí. Mas o mais legal, antes de a gente aprender a escrever isso, é aprender a pensar dessa forma. E isso que o jogo vai. Vocês vão ver como as fases vão ficando mais difíceis, porque vocês vão ter que desenvolver esse pensamento mais lógico. Vai ser quase que uma estratégia, um jogo de estratégia para você conseguir avançar. Você tem que pensar. Não vai ser só ir para o lado, por um quadrado. Vai ter desafios mais difíceis, mas vai ser bem divertido, porque eu gostei bastante desse jogo. Se não for divertido também para vocês, me avisem, que daí a gente procura outro jogo, a gente procura outra forma, tá? Não ficou nenhuma dúvida, né? Eu não vou passar tarefa, atividade, assim, a não ser esse jogo para vocês. Eu vou pedir pro pessoal no grupo baixar o jogo também para jogar. Nervosa por quê, Isabelle? Me explica. Que bom, que bom. Espero que vocês se empolguem mesmo. E não fiquem com raiva se vocês não conseguirem passar. Fiquem com raiva, não. Pensa assim, dá um tempo, sai do jogo, depois volta. Aí o cérebro vai estar descansando. Vai estar descansado. Vocês. Eu vou escrever já pro pessoal no grupo do Telegram sobre o aplicativo. Acho que eu consigo pôr o link. Pôr o link lá no Telegram. Beleza? Pessoal, acho que hoje por hoje ficamos aqui. Eu vou mandar no Google Class. Não consigo colocar os alunos. Eu vou mandar no Google Class. Ó, Isabelle, dá para você fazer, sabe o quê? Voltar, recomeçar o jogo. Naquela tela de início tem embaixo do play, antes de começar o jogo, tem um quadradinho vermelho que ele apaga. Você pode recomeçar e fazer aquele tutorial de novo, que ele te explica de novo, tá? Como é que faz. Não tem problema nenhum. Você recomeçar ele. Eu vou pôr lá no Class essas 4 razões para aprender a programação, tá? Em texto, para vocês olharem se quiserem. Vou pôr em texto e para todos os alunos que faltaram na aula olharem também. Se vocês quiserem pensar, tem escrito algumas coisas lá que eu não falei também, que é para vocês lerem mesmo, porque se eu fosse ler tudo e ficar falando, né, e a gente ia demorar muito, e assim, eu quero me manter dentro de 1 hora aqui para aula, para não ser cansativo e vocês não cansarem de mim, porque toda semana tá diminuindo o número de alunos, que é uma pena, mas acredito que semana que vem vai ter mais, né? Tá bom? Vou entender que vocês realmente estavam, que a turma tava meio ocupada hoje, que é sexta-feira, né? Não sei. Bom final de semana para todo mundo. Bebam bastante água nesse final de semana, não usem drogas e até. Boa noite.